Olá, gente, tudo bem com todos vocês? Turma do 8º ano. Hoje eu venho trazer para vocês um conteúdo muito legal. Quem aqui já ouviu falar? Quem aí já ouviu falar sobre o Cartoon? Iremos hoje falar sobre este assunto que tanto é pertinente às artes visuais, como se também é utilizado no jornalismo com muita frequência. Os cartoons podem ser observados nos jornais, podem ser observados em revistas, certo? Jornalísticas, entre outras coisas também, ok? Mas é mais empregado nesses setores. Nas artes visuais, o cartoon tem a finalidade apenas de ser um estilo de desenho e de pintura. Geralmente a técnica seca. Esses tipos de cartoon, certo? Eles são produzidos, podem ser produzidos com lápis de cor, nanquim, né? Hidrocor. Podem também ser feitos por meios de aplicativos gráficos, computacionais, certo? Existe uma grande variedade de técnicas que podem ser utilizadas para a produção desse estilo de arte, ok? Então nós iremos falar um pouco sobre ele aqui nesta aula. Vou trazer um pouco de forma sintetizada, né, a questão histórica, o surgimento, as características, para que vocês consigam entender melhor, um pouco mais aprofundado o assunto. Mas desde antemão, eu gostaria de dizer para vocês, antes de entrarmos, né, no assunto, através da apresentação dos slides e das minhas falas complementares, o cartoon é aquele estilo de desenho, certo? Que não tem preocupação nenhuma com proporções, certo? Matemáticas e de realizações, com a experiência de você olhar para alguma coisa e perceber que aquela coisa que existe deve ser representada como ela é. Não. É estilização, é você fazer, o artista fazer, certo? Um desenho estilizado, porém figurativo, ou seja, indica que aquilo existe, mas não como é daquela forma, porque nós sabemos que, né, a parte das artes visuais que trabalha com as proporções realísticas estão todas baseadas, né, embasadas em cálculos matemáticos, gráficos, questões de perspectiva, né? Então, nesse tipo de representação artística e jornalística, não tem essa preocupação. Ok? O desenho é mais solto, certo? Mais leve e engraçado, por sinal. Eu gosto muito desse estilo, ok? Trabalham-se com sátiras, né? Com questões pertinentes ao nosso cotidiano, ok? Então vamos começar a nossa aula. Eu espero que vocês gostem. Vamos nessa. Cartoon. O cartoon, ele é um desenho humorístico e de caráter crítico. A principal função dele é essa. É trazer humor. Quando nós visualizamos um cartoon, seja onde for, certo? Em uma revista de jornalismo, no jornal, ok? Ou em outro local, a principal função é a gente se divertir, dar risada com aquilo, e também a principal função é criticar algum fato, algum acontecimento social, político, certo? E aí por diante. O cartoon,
como está aqui no slide, né? É um desenho humorístico, animado ou não. Animado, gente, é você fazer o desenho se movimentar. É como se fosse, na verdade é um desenho animado ou de pequena metragem, certo? Que tem como características a crítica, como eu já falei, de maneira breve, certo? Dos momentos que abrangem o dia a dia de uma sociedade. O nome cartoon, gente, tem origem inglesa, britânica, e foi usado pela primeira vez nesse contexto no ano de 1840. Já tem muito tempo que surgiu, né, esse termo e que foram feitos os primeiros cartoons na humanidade, em 1840, quando a revista Punch publicou charges que imitavam os estudos para os afrescos do Palácio de Westminster, adequados para ironizar os acontecimentos da política contemporânea daquela época, em 1840. Foi aí que teve-se a ideia de satirizar, de criticar a política daquela época. Certo? E de lá para cá foi se disseminando esse estilo de arte sobre o mundo todo e até hoje é utilizado. Esse costume começou em 1843, momento que o Punch usou o termo cartoon para se referir aos desenhos satíricos de John Leake, caricaturista e ilustrador inglês. O significado da palavra cartoon é estudo ou esboço, certo? Estudo ou esboço é aquele desenho que não precisa ter muito detalhamento, certo? Ter muito aprofundamento no seu processo de criação. Ele só serve para você ter a base inicial do que seria futuramente, se você desse continuidade a um desenho, uma arte finalização, que já é um desenho, certo, mais aprimorado, mais detalhado, né, com luz e com sombra. Já o cartoon não se tem tanto essa preocupação, são traços que configuram, né, o desenho e cores chapadas, ok? Geralmente não tem variação de cores nem de luz e sombra, certo? As cores, se é colocado rosa no rosto, o rosto só vai ter aquele tom de rosa, não vai ter outra tonalidade de rosa para dar aquela sensação, né, de sombreado, ok? Ou de um efeito mais voltado para a realidade. Não existe essa preocupação no cartoon. O cartoon, gente, ele é considerado um modo de comédia e até hoje conserva o seu espaço na imprensa escrita atual. Eu já tinha falado sobre isso. No contexto moderno, o cartoon se mostra como uma obra de arte frequentemente utilizada com a intenção de humor. Eu gosto muito desse estilo porque, além de ele ser arte, de ter desenhos que cada artista tem o seu próprio estilo, geralmente não se imita um ao outro, existem suas particularidades no traçado e a principal função é fazer você dar risada. Então, junta-se o útil com o agradável, né? A arte, que já é feita para você relaxar, né, quando você a produz, e ainda trazendo humor, né, torna-se um estilo de arte muito interessante. O cartoon e as charges são os gags visuais. Qualquer coisa que comunique seu humor visualmente é isso. Todavia, a charge ironiza acontecimentos da atualidade, gente. Ok? A charge, a função dela... A charge não é o cartoon, estou falando de charge agora.
A função dela é ironizar acontecimentos da atualidade. Ok? A charge tem algumas diferenças do cartoon, mas o nosso foco aqui nessa aula é o cartoon, ok? Características do cartoon, eu trouxe algumas aqui para vocês. Veja as principais características desse gênero jornalístico, certo? Vamos lá. Gênero textual, constituído de linguagem não verbal. Esse tipo de assunto que eu estou dando para vocês também, vocês podem encontrá-lo, não sei se vocês já tiveram ou irão ter, certo? Em português, em língua portuguesa, ok? Em redação. Gênero textual, constituído de linguagem não verbal. Apesar de que podem existir, certo? Nos cartoons, falas daqueles personagens que estão sendo representados ali. Pode haver a comunicação verbal, como não necessariamente tê-la. Pode ser que seja só os desenhos que nos comuniquem de forma gráfica alguma coisa, ok? Então, existe a questão da sátira, você satirizar, né? A questão do humor, a questão da ironia, a questão de ser cômico, a questão de ter flexibilidade, certo? A associação da linguagem verbal ao desenho expressivo, como eu tinha falado no início. Imagens atemporais, o que são isso, gente? Imagens atemporais é que estão fora do nosso tempo, pode se utilizar também. Já na questão da charge, como eu tinha falado antes no outro slide, a charge só traz elementos contemporâneos à nossa atualidade. Já o cartoon não, ele pode trazer elementos atemporais, certo? Que não seja do nosso tempo, ok? No futuro, certo? Entrelaça palavras, imagens e sentido. Essas são as principais características do cartoon, ok? Vamos continuar com essas características. Nas artes plásticas, esse gênero é visto como uma peça estética gráfica. Eu tinha falado isso em outras palavras na abertura de nossa aula, certo? Já no jornalismo, essa peça é usada para contribuir com a informação, que assim como um texto editorial expressa a opinião do veículo que propaga a informação. Esse gênero textual é formado por uma linguagem não verbal, ok? Mesmo usando uma estética gráfica, esse gênero também usa a linguística ao associar o desenho com a escrita. Não sei se vocês sabiam disso, mas eu vou aproveitar esse engaje aqui, dessa passagem do texto, certo? Que as artes são outros tipos de linguagens utilizadas pelo ser humano para se comunicar com outros da mesma espécie. Existem 4 linguagens principais das artes. A minha, que é as artes visuais, o ensino das artes visuais, mas existe também o ensino da música, o ensino do teatro e o ensino da dança, certo? Existem essas 4 linguagens principais das artes em todo o mundo. Então, através dessas linguagens, o ser humano se comunica muitas vezes sem precisar, certo? Das colocações verbais ou da escrita, ok? E assim é as artes visuais. Justamente, e o mais importante, no cartoon é aplicado esse tipo de situação. Vocês vão entender mais à frente porque eu vou mostrar alguns exemplos depois de falar mais um pouco sobre esse estilo de arte.
além de ser um estilo de arte, é uma forma de se transmitir o jornalismo, que é outra ciência, e também de se transmitir, certo, a língua portuguesa através da redação, certo? Então existem 3 funcionalidades, ok, do cartoon: a funcionalidade artística, jornalística, certo, e da questão da redação. Vamos lá. Na imprensa também é posto um subgênero, que é o cartoon, e a respeito da atualidade, que se apropria, além da filosofia sociopolítica, da estética gráfica. Na rotina jornalística, o cartoon mostra para o leitor referência de um mundo parecidos com a dele. O cartoon é baseado em crítica cultural, ética, mostrando os personagens alvo, exibindo suas características, singularidades, posições sociais e políticas. Só frisando alguns pontos importantes aqui, antes de eu passar para o próximo slide, é que a função principal dessas representações gráficas e artísticas é a questão da ética, satirizar, né? Existe a questão da ética, existe a questão da cultura, existe a questão social, existe a questão política. São os principais temas, né, que abordam esse estilo, ok? Vamos lá, eu trouxe aqui um exemplo, certo, de Ricardo Ferraz. A foto foi tirada por Cadê Tudo, ou Cade Tudo, certo? Por favor, o senhor poderia me dar uma informação, né? O que está dizendo? O que nos está informando esse cartoon? Gente, aqui nesse cartoon já tem 2 tipos de linguagem. A linguagem gráfica, que é a linguagem desenhada, certo? Já com a linguagem escrita, verbal, ok? É um conjunto. Mas o que você interpreta quando você olha para esse cartoon? Tire suas conclusões. O que você interpreta? Eu iria comentar agora, mas não vou falar porque no próximo slide já está escrito. Eu gostaria que vocês aí tirassem suas próprias conclusões até eu estar passando para o próximo slide, para ver se realmente condiz com o que o slide vai nos informar, ok? Com o conteúdo que está nesse slide. Bora lá. Na charge, gente, naquela charge que nós acabamos de ver, informa o seguinte, que uma pessoa, por ter uma especialidade física, ter uma deficiência física, certo? Ele é um cadeirante, ele foi pedir uma informação a uma pessoa, aquela pessoa, na mente dela, já achava que era uma pessoa, um esmolé, né? Uma pessoa, um morador de rua, só por causa das condições físicas dela. E na verdade não era aquilo que se tratava. Então é uma crítica social, cultural também, né? Existe essa questão na nossa cultura, na nossa sociedade. E não era aquilo, tanto é que a pessoa que foi pedir informação, que tinha aquela deficiência física, aquele comprometimento físico, ele ficou revoltado com a situação que se passou, certo? Vamos lá. Vamos continuar com mais algumas características do cartoon. Enquanto o cartoon tem a intenção de satirizar costumes humanos, estou só frisando esses pontos para vocês não esquecerem, não situados no tempo,
A charge possui, agora eu vou falar um pouco sobre a charge, possui a intenção de satirizar circunstâncias que estão em um contexto específico, ou seja, em um contexto direcionado para problemas sociais principalmente. Desta maneira, enquanto o alvo dos cartoons são pessoas desconhecidas, na charge elas são representadas por personagens que tenham ligação com a vida pública, como por exemplo políticos, artistas e outros. Ok? Não vou me deter muito nessa parte aí das charges, porque não é o nosso assunto principal hoje. Eu vou deixar para um próximo momento, certo? Vou pular essa parte aí e vamos entrar agora com a linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela que a comunicação ocorre através das palavras escritas ou faladas. Já a linguagem não verbal utiliza-se símbolos e sinais visuais para que a comunicação seja completa. As duas linguagens são modos de conversação, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor e o receptor com o objetivo de transmitir uma mensagem. O principal objetivo é esse. Eu trouxe alguns exemplos aqui de cartoon, trouxe também as referências, né, do link da internet onde eu as encontrei. Aqui foi um exemplo da Carta Capital, né, que é um site jornalístico, ok? Aqui está dizendo o seguinte: você vê o desenho, né, de um estudante na sua mesa de estudos, certo? Por não ter farda, um fardamento específico, dá-se a entender que é um estudante, certo, de nível superior, ok? Você tem que fazer toda essa leitura visual. Aqui não está informando nada disso escrito, mas visualmente você tem que fazer a leitura. Essa é a função do cartoon. Aí tem escrito aqui: querida democracia, espero que entenda. Os meus pais te odeiam, mas não é à toa. É espreita. Preta demais para casar e ter filhos. Entendeu? Tire suas conclusões aí, vocês pensem. Não vou comentar sobre esse cartoon, porque é uma forma também de vocês pesquisarem, certo? E obterem informações sobre o que esse artista quis dizer através do seu cartoon. E também para que vocês já comecem, né, a se aprimorarem, porque esse tipo de linguagem vocês podem encontrar futuramente, certo? Em concursos públicos, ok? No Enem, para você entrar em uma universidade, entre outras situações da vida de vocês. Lendo uma revista jornalística, um jornal, certo? Vamos lá. Eu trouxe aqui um exemplo agora de Elcio Prado. O exemplo anterior, deixa eu ver se eu coloquei. Aqui tem escrito, ó, Vênis, o artista. Não é um artista, né, conhecido mundialmente, mas faz cartoon, certo? Uma pessoa normal como eu e você. Podemos fazer isso tranquilamente. Só é termos dedicação. Elcio Prado. Aí já é o artista. Esse cara já é um pouco mais famoso aqui no Brasil. Trouxe ali as referências, certo? O que ele está dizendo aqui, gente? Nesse cartoon. Esse cartoon aqui já você não tem o complemento. Essa questão de ter questão mista, né? De dois tipos de linguagens. Não tem a escrita aqui. Só tem a visual, artística. Mas que transmite para nós algo. E nós devemos fazer essa leitura.
Esse aqui é muito interessante, não é verdade? Você tem o planeta Terra, o planeta Terra, ele não precisa de psicólogo, não é verdade? O planeta em si, a funcionalidade dele não é essa, na realidade. Não é isso? Ele não vai ao consultório de um psicanalista ou um psicólogo. Então, como isso é uma questão de você usar a inteligência. Como nós sabemos que a configuração do planeta, né, é esférica e bidimensional, ela pode ser uma circunferência ou um círculo, que pode se assemelhar com as nossas cabeças. Ele colocou o planeta como se fosse a cabeça, a parte pensante, onde também citou o cérebro, né? Para fazer as suas lamentações de corpo de ser humano. Não é verdade? Sem preocupação com as proporções matemáticas destinadas a fazer uma coisa, um desenho, uma pintura realística. Não existe isso. Mas nós, quando olhamos, nós percebemos que é um corpo de um ser humano. Não é verdade? E aqui você tem o psicanalista ou o psicólogo, não sei qual é a função dele. Nesse momento aqui, a função exata, eu sei que é de analisar o comportamento e as lamentações, as lamúrias de um ser humano. Não é verdade? Então está dizendo que o planeta Terra está se lamentando, está, né, colocando as suas decepções para fora. Ou seja, o planeta Terra está, né, em deteriorização dos seus ambientes, ecoambientes, ambientes naturais. Em todos os sentidos está sendo destruído, né? Não está sendo respeitado. Então essa é a função, certo? De se transmitir alguma informação através dessa linguagem artística, jornalística e narrativa, conhecida como cartoon. Eu trouxe aqui outro exemplo, certo? De Ziraldo. Ziraldo já é um cartunista, né, muito conhecido aqui no Brasil. Hoje já é um senhor de idade, não sei nem se ainda é vivo, certo? Não procurei obter essa informação. Se tiver vivo, já tem quase 90 anos de idade. Ziraldo é muito conhecido, certo? Principalmente em ilustração infantil de livros infantis, certo? Então eu trouxe um exemplo aqui de um trabalho dele. Esse cara aqui, lembra que eu falei para vocês que o cartoon ele tem a função atemporal, pode ser questões do futuro, questões do presente e do passado, certo? Personagens do futuro, do presente e do passado. Esse cara aqui, ele é uma representação, é um personagem muito utilizado lá nos Estados Unidos, certo? Diz o seguinte, aqui é conhecido como Tio Sam, certo? Nos Estados Unidos. Pesquise sobre isso. Façam o que eu mando, mas não olhem o que eu faço. Está querendo se dizer o que, gente, com isso? Aqui está nos transmitindo o que? Os Estados Unidos está dizendo, olha, faça o que eu estou dizendo porque eu sou uma grande potência e vocês têm que fazer. Mas não façam as besteiras, as atrocidades que eu faço em outros setores. Político, social, econômico, seja o que for. Abrange isso tudo. É uma questão de você, né, raciocinar, usar sua inteligência e extrair o que está sendo falado com poucas palavras, de forma bem breve, uma oração bem breve e com o elemento principal que é o desenho e os seus personagens. Trouxe outro exemplo aqui, muito legal, né? Olha que coisa interessante, leiam aí. Eu dei muita risada quando eu vi essa
esse cartoon. Esse cartoon, ele é satírico, ele é humorístico e ele é crítico. Está se fazendo uma crítica social e política. Olha que coisa interessante. A professora pergunta em sala de aula: me deem o nome de um bicho bem conhecido que comece com a letra A. E olha que interessante que pelo tamanho dos personagens, das crianças, aqui é fundamental um. São criancinhas, né? Aí uma criança levanta empolgada a mão e diz: Aedes aegypti. Não é engraçado, gente? Aedes aegypti. Aedes aegypti é o nome científico do mosquito que transmite a doença conhecida como dengue, certo? Ou vulgarmente mosquito da dengue, se falando. Então, gente, por que ele conhece esse animal com um nome científico, né? Difícil, porque não é um nome popular, é um nome científico, mais do que outros animais conhecidos vulgarmente. Ele poderia dizer com a letra A, águia, por exemplo. Não é verdade? Uma espécie de ave que que tem várias espécies com seus nomes científicos da mesma família, só que vulgarmente a configuração daquela ave é conhecida como águia. Ele não poderia falar águia? Não, ele foi no nome científico de um animal pequeno, de pequeno porte, certo? Conhecido como Aedes aegypti. Por que isso, gente? Porque ele tem ouvido falar, naquele momento, do contexto sociocultural, certo? De que estava havendo epidemias, que tem havido epidemias, né, desse mosquito transmitindo esse mal para as pessoas, e que isso tem passado sempre nos jornais. Não é verdade? Então isso aqui é uma crítica sociopolítica e de certa forma até cultural. A maior parte da população em determinadas regiões brasileiras, né, tem que ser direcionadas, educadas a não deixar potes com água, pneus, né, manter a limpeza desses locais para que não se prolifere o mosquito da dengue. As larvas, né, nascem através, o mosquito coloca na água, não é verdade? Então, gente, é um problema, né, voltado para o social, voltado para o cultural e voltado para o político. E é uma sátira. Ok? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Existem outros assuntos que poderemos abordar futuramente com relação, voltados nessa linha de linguagens artísticas, jornalísticas, certo? E de narrativas, com a questão da redação e da língua portuguesa, que são assuntos que se concordam em alguns pontos. Poderia-se dizer que são familiares, pertencem a uma mesma família. Além do cartoon que nós falamos hoje, nos conscientizamos do que é hoje, existe também a Charges, eu falei um pouquinho ali, bem abreviado, mas não quis me aprofundar porque não é pertinente ao nosso assunto, não era pertinente ao nosso assunto central. E as tirinhas
as tiras em quadrinhos. Poderemos ver isso futuramente, ok? Vocês também não gostam desses assuntos. Então um grande abraço, fique com Deus e até nossa próxima aula.